Olá, hoje nós vamos iniciar aí o estudo do livro de Jó, capítulo 1, e que o Senhor ele fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine através da sua palavra e venha fortalecer a nossa fé, em nome de Jesus, amém? Então, os acontecimentos dramáticos do prólogo do livro de Jó lançam as bases para os intricados diálogos da parte principal. A localização precisa da cidade de Uz é desconhecida, mas pode ter sido próxima a Edom. Dois aspectos do caráter e dos atos de Jó são evidenciados. Os adjetivos sincero e reto têm o sentido de franco e eticamente correto, e evidenciam o caráter imaculado de Jó. Como Daniel, Jó era um homem íntegro e irrepreensível ante seus críticos humanos. Isso não significa que não era um pecador perante Deus. Mais tarde, Jó reafirma a sua integridade. Ele era temente a Deus e desviava-se do mal. Isto indica que sua relação correta com Deus motivou a afastar-se do mal. Jó foi a epítome da sabedoria. Jó possuía uma família ideal, composta de 7 filhos e 3 filhas. 7 era o número bíblico da plenitude. No Antigo Oriente Médio, ter muitos filhos era considerado sinal de bênção de Deus. Cada filho de Jó participava de um banquete com seus irmãos, cada um no seu dia. Esta expressão, cada um no seu dia, pode referir-se à comemoração de aniversário. No entanto, o contexto do versículo 5 pode indicar um ciclo regular de festividades e banquetes, talvez semanal ou sazonal. Quando Jó santificava seus filhos por meio das orações e dos holocaustos que oferecia a Deus a favor deles, cumpria um papel de intercessor, assim como quando orou por seus amigos no epílogo. Quanto à expressão blasfemaram de Deus, o texto original em hebraico registra não bendizer a Deus, provavelmente um eufemismo de amaldiçoar, uma substituição feita por um escriba hebreu por não suportar escrever a palavra blasfemaram próxima ao nome divino. Os filhos de Deus, no versículo 6, são seres celestiais ou anjos que foram criados por Ele para servir-lhe como seus santos. Compare com Gênesis 6:1, onde a expressão filhos de Deus é empregada para se referir possivelmente aos anjos caídos. Em Jó, a imagem dos filhos de Deus reunidos designa de modo aparente um conselho celestial em que o Senhor preside como Rei Supremo. De maneira estrita, o termo Satanás pode ser um codinome em vez de um nome próprio para o líder de todas as hostes do mal, pois a palavra hebraica Satanás, que significa adversário, não era claramente usado até 1 Crônicas 21. As características de Satanás no livro de Jó deixam implícito que ele era de fato um opositor, pois respondeu às perguntas de Deus de forma desafiadora e acusou Jó de servir a Deus com fidelidade por interesse. Como é dito que Satanás veio também se apresentar diante do Senhor com hostes celestiais, sugere-se que ele ainda tinha algum acesso à presença de Deus e que sua proscrição definitiva ainda estava por acontecer. Mas isso é uma conjectura, visto que Deus é onipresente. Ele podia ouvir concomitantemente tanto os anjos reunidos no céu, como Satanás em qualquer parte do universo, para onde este já estivesse banido. O termo hebraico Iavé, geralmente traduzido como Senhor, é o nome pessoal do Deus verdadeiro do Antigo Testamento. Trata-se do nome específico de Deus, evidenciando sua relação de compromisso com o seu povo de Israel. Isso indica que, embora Jó não fosse um israelita, mantinha um relacionamento com Deus verdadeiro. De onde vens? A pergunta de Deus não significa que ele não soubesse do paradeiro de Satanás.
foi apenas para iniciar uma conversa com o inimigo. Deus se dirige a Adão do mesmo modo depois da queda, indagando: onde estás? Está lá em Gênesis 3:9. No versículo 8, ele fala sobre a expressão meu servo. Alude à boa relação que todos deveriam manter com Deus, uma confiança alegre e reverente. Jó era um exemplo desse tipo de relacionamento com o Senhor. Vemos isso no prólogo e no epílogo. Em todo o tempo, o adversário, Satanás, questionou os motivos de Jó para temer e servir a Deus. O termo debalde é enfático no texto hebraico. Essa pergunta pode ser parafraseada como: será que Jó não tem mesmo segundas intenções? Deus havia cercado Jó e a sua casa de proteção. Nada de mal aconteceria a ele, a não ser que o Senhor o permitisse. Os justos de hoje devem encontrar grande refrigério no ensinamento bíblico de que o Senhor protege o seu povo, seja por meio de uma coluna de nuvem ou de fogo, ou de anjos, espíritos ministradores. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Satanás ignorou o protocolo, dirigindo-se desrespeitosamente a Deus como tu, implícito em tua mão e tua face. Essa irreverência era parte da estratégia permanente do inimigo para coagir a Deus. O verbo blasfema remete ao fato de que o pecado de amaldiçoar a Deus é uma questão central do livro. Jó temia que seus filhos pudessem pensar ou falar irreverentemente de Deus, mas Satanás afirmou que Jó certamente blasfemaria de Deus se a prosperidade e as benesses lhe fossem tiradas. Até a esposa de Jó o incitaria: amaldiçoa a Deus e morre. No versículo 12, Satanás precisa receber permissão do Senhor para estender a mão contra Jó. E isso indica que Deus limita o poder do inimigo. Os justos podem encontrar força e segurança na certeza de que ações satânicas são tolhidas pelo poder supremo de Deus. Depois do prólogo, Satanás não é mais mencionado diretamente no livro de Jó. É apenas um personagem secundário. Em um dia, Jó despencou do ápice da prosperidade para o fundo do poço. Ele deve ter sentido que céus e terra estavam conspirando contra ele. Os 4 desastres sucessivos que o atingiram foram: primeiro, o sequestro de seu gado e a morte de seus servos. Depois caiu do céu o fogo de Deus e houve a perda de seus camelos e moços. E por fim, um grande vento destruiu sua casa e matou todos os seus filhos. Os sabeus eram saqueadores nômades de Sabá, e é bem provável que a sua terra ficasse a sudeste da Arábia, o atual Iêmen. Os caldeus faziam parte de diversas tribos semíticas ocidentais que atuavam no Médio Eufrates do século XII ao IX a.C. Eles migraram para o leste da Assíria e posteriormente para a Babilônia. Foram os predecessores da dinastia caldeia ou neobabilônica, estabelecida pelo pai de Nabucodonosor. Por fim, a reação de Jó às atribulações entra em foco. Será que ele servia a Deus para obter vantagens pessoais, como Satanás havia insinuado? Jó passou pelo primeiro teste com um comportamento exemplar. Ele demonstrou intensa dor. Segundo os costumes da época, rasgou o seu manto e rapou sua cabeça, mas aceitou humildemente a vontade de Deus sem reclamar ou culpá-lo pelo seu infortúnio. Jó reconheceu a soberania do Criador sobre todas as coisas e circunstâncias, quando se lançou em terra e adorou. O texto indica que a atitude de Jó não foi um reflexo involuntário de desespero, mas um ato de humildade e adoração ante Deus. A resposta inicial de Jó foi um exemplo de como devemos reagir em tempos de crise. Ele não só foi um herói da fé da antiguidade, mas também um modelo a ser imitado quando nos deparamos com provações que venham a testar o vigor da nossa fé.
Tendo-se lançado ao chão, Jó pronunciou palavras que eram coerentes com seu modo de ser e agir. Primeiro, fez uma avaliação realista de sua situação. Da mesma forma que adentrara o mundo nu, assim o deixaria. Então reconheceu o domínio do Senhor sobre toda e qualquer circunstância. O nome Yahvé é empregado 3 vezes nesse versículo 21, para enfatizar a dependência que Jó tinha do Deus verdadeiro. Com exceção de Jó 12:9, esta é a única passagem em que ele menciona um nome divino que faz referência ao Deus da aliança. Embora não fosse israelita, vivendo em Uz, séculos antes de Israel deixar o Egito, já adorava o mesmo Deus de Israel. Já fora aprovado no primeiro teste. Ele não atacou Deus, nem o acusou de falta alguma por ter permitido as tragédias. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus soberano, ó Pai, sobre todas as coisas. E nós podemos ver, Senhor, nesse capítulo primeiro, ó Pai, que mesmo pessoas justas passam por dificuldades. Jó, que era íntegro, correto e temente ao Senhor, Deus, enfrentou grandes perdas na sua vida. E isso mostra que o sofrimento nem sempre é consequência de erro ou de pecado. E a fidelidade do Senhor, a nossa fidelidade a Ti, ó Pai, jamais, ó Deus, deve depender das bênçãos que nós recebemos, ó Pai. Que a nossa fé possa permanecer, ó Pai, ainda quando as circunstâncias vierem a mudar. Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos estar firmados no Senhor, ó Deus, e crermos que o Senhor é um Deus que cuida de nós, ó Deus, e é soberano sobre toda e qualquer circunstância, Senhor, que nós viermos passar, ó Pai. Que nós jamais venhamos colocar a nossa segurança em coisas terrenas, ó Pai, e materiais. Que o Senhor continua sempre, ó Deus, sendo um Deus soberano sobre toda e qualquer circunstância, ó Pai. Mesmo, ó Deus, em meio às tragédias, o Senhor continua no controle. Senhor, que independente, Senhor, da dor e do sofrimento que nós venhamos passar, que isso não venha jamais, Senhor, roubar de nós, ó Deus, a nossa adoração e a nossa fidelidade a Ti. Porque apesar do sofrimento, Deus, nós vemos que Jó adorou ao Senhor e ele disse: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que assim também, Deus, nós venhamos ter confiança e reverência ao Senhor, mesmo nos tempos difíceis, ó Pai. Sem perdermos, ó Deus, a nossa integridade. Sem perdermos, ó Pai, a nossa fé e a nossa comunhão contigo, ó Pai. Senhor, abençoe, ó Deus, que venhamos continuarmos, Senhor, a cada dia sendo fiéis a Ti, ó Pai. E continuamente, ó Deus, adoradores diante da Tua presença, Senhor. Firma, ó Deus, a cada dia a nossa fé e a nossa comunhão contigo, ó Pai. Toma, Deus, as nossas vidas em Tuas mãos, a nossa família, Senhor, a nossa nação, ó Pai. Nós rendemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém.